O médico idoso chegou cedo naquela manhã cinzenta, apoiando-se levemente na bengala mais por hábito do que por necessidade, e atravessou o corredor silencioso da casa com a sensação incômoda de que algo estava fora do lugar, pois ele conhecia cada som daquele ambiente há décadas, e naquele dia, o silêncio parecia ensaiado demais. O Dr. Álvaro havia passado a vida inteira cuidando de vidas alheias e agora dividia a casa com memórias, documentos e uma rotina rígida que raramente era quebrada, o que tornava ainda mais estranho o fato de a porta do escritório estar entreaberta antes do horário habitual. Ao empurrar a porta com cuidado, o médico sentiu o coração acelerar ao ver uma figura desconhecida sentada diante de seu antigo arquivo de madeira, vasculhando pastas que ele mantinha trancadas há anos, organizadas com precisão quase obsessiva. Era Clara, a babá recém-chegada, contratada às pressas para ajudar com o neto durante as manhãs, e que agora parecia completamente absorta nos papéis, sem notar a presença do dono da casa. A luz da janela iluminava os documentos espalhados, revelando anotações antigas, prontuários e cartas pessoais que jamais deveriam ser vistas por estranhos. Por alguns segundos, o Dr. Álvaro ficou imóvel, tentando entender o que estava acontecendo e se aquilo era fruto de algum mal-entendido. Mas a sensação de invasão crescia a cada segundo, como se alguém tivesse atravessado uma linha invisível e sagrada. Ele pigarreou levemente, e o som ecoou no ambiente como um alerta tardio, fazendo Clara se virar assustada, com os olhos arregalados e as mãos ainda segurando uma das pastas mais antigas. A expressão no rosto da jovem misturava surpresa, culpa e uma tentativa apressada de explicação, enquanto ela se levantava de um salto e começava a falar de forma confusa, dizendo que procurava apenas um telefone antigo e que não tinha intenção de mexer em nada importante. O médico, porém, conhecia bem cada pasta ali presente e sabia que nenhuma delas continha números de telefone, o que transformava a desculpa em algo ainda mais suspeito e alimentava a tensão que tomava conta do cômodo. A discussão que se seguiu foi marcada por vozes contidas, mas carregadas de emoção, pois o Dr. Álvaro exigia respeito por sua história e por sua privacidade, enquanto Clara tentava se justificar dizendo que não sabia da importância daqueles arquivos e que apenas seguia uma curiosidade momentânea. O clima ficou pesado, e o ar parecia mais denso, como se as paredes do escritório estivessem testemunhando um confronto que ia muito além de simples papéis espalhados sobre uma mesa antiga. Enquanto isso, Marcos, filho do médico e pai da criança, ouviu os murmúrios vindos do corredor e se aproximou, sentindo que algo sério estava acontecendo, pois não era comum ouvir o pai elevar a voz daquela maneira. Ao entrar no escritório, deparou-se com a cena caótica de documentos fora do lugar, expressões tensas e um silêncio constrangedor que se instalou assim que ele cruzou a porta, deixando claro que explicações seriam inevitáveis. Marcos tentou assumir o papel de mediador, pedindo calma a ambos e sugerindo que todos se sentassem para conversar, mas o estrago já estava feito, pois a confiança havia sido abalada de forma profunda. O Dr. Álvaro falava sobre segredos profissionais, juramentos antigos e a responsabilidade que carregava como médico, enquanto Clara ouvia cabisbaixa, percebendo que havia ultrapassado limites que não compreendia completamente até aquele momento. Nesse ponto da história, se você está acompanhando essa situação tensa e quer continuar entendendo como esse caos vai se desenrolar, aproveite para se inscrever no canal e deixar o like, pois isso ajuda muito a trazer mais histórias intensas como essa. A narrativa está só começando, e cada detalhe revelado promete mudar a forma como esses personagens enxergam uns aos outros e a própria verdade escondida nos arquivos. Com a conversa se aprofundando, surgiram perguntas difíceis e silêncios ainda mais pesados, pois Marcos começou a se perguntar que tipo de documentos o pai guardava com tanto zelo e por que a simples visão deles causava tamanha reação. O Dr. Álvaro, por sua vez, sentiu-se exposto e traído dentro da própria casa, enquanto Clara começava a perceber que aquele emprego, que parecia tão simples no início, havia se transformado em um ponto de ruptura que poderia mudar completamente sua vida dali em diante. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo tic-tac antigo do relógio de parede, um som que sempre acalmara o Dr. Álvaro, mas que agora parecia marcar cada segundo de um conflito que se aprofundava. Ele passou a mão trêmula pelo rosto, respirou fundo e começou a recolher alguns documentos espalhados, como se aquele gesto fosse uma tentativa desesperada de recuperar o controle não apenas do espaço, mas também da própria história que temia ver desenterrada. Clara permanecia de pé,
sem saber onde colocar as mãos, observando cada movimento do médico com um misto de medo e arrependimento, enquanto sua mente tentava entender por que aqueles papéis despertavam uma reação tão intensa. Ela lembrava vagamente de ter visto nomes, datas antigas e termos médicos complexos, mas nada que justificasse, em sua visão limitada, tamanho alvoroço, o que apenas reforçava o abismo de incompreensão entre eles. Marcos, sentindo o peso da situação, pediu que a babá explicasse exatamente o que procurava e como havia chegado até aquele ponto, pois precisava decidir se aquela falha de confiança era algo reparável ou se havia cruzado uma linha sem volta. Clara, com a voz baixa, contou que ouvirá o neto mencionar um quarto secreto e que, movida por curiosidade e preocupação infantil, acabou entrando no escritório achando que encontraria algo perigoso ou fora do lugar. O Dr. Álvaro reagiu com um suspiro profundo, quase cansado, e explicou que aquele não era um simples escritório, mas um arquivo de uma vida inteira dedicada à medicina, contendo casos delicados, decisões difíceis e erros que ele carregava em silêncio há décadas. Ele afirmou que não havia nada de ilegal ali, mas que muitos daqueles documentos representavam histórias de pacientes que confiaram nele quando ninguém mais o fez, e que essa confiança precisava ser respeitada acima de tudo. A tensão aumentou quando Marcos percebeu que o conflito não era apenas sobre a babá ter mexido em papéis, mas sobre segredos que o próprio pai nunca havia compartilhado com a família. Ele se deu conta de que talvez conhecesse apenas uma parte do homem que o criou, e essa revelação o deixou inquieto, pois mexia com lembranças da infância e com a imagem quase inabalável que sempre teve do Dr. Álvaro. Clara, sentindo-se cada vez mais deslocada, começou a chorar silenciosamente, dizendo que jamais teve a intenção de causar problemas e que precisava muito daquele emprego, pois sustentava sozinha a própria casa. Suas palavras trouxeram um elemento humano à discussão, fazendo com que, por um breve momento, a rigidez do médico vacilasse, revelando um cansaço acumulado que ia além daquela manhã caótica. O Dr. Álvaro então se sentou lentamente na cadeira de couro desgastada, encarando a janela como se buscasse respostas no passado, e confessou que sempre temeu o dia em que alguém mexeria naquelas pastas sem compreender o peso que elas carregavam. Ele disse que não estava bravo apenas com Clara, mas consigo mesmo, por nunca ter tido coragem de organizar aquele legado de forma definitiva ou de confiar plenamente em alguém para ajudá-lo. Se essa história está te prendendo até aqui e você quer acompanhar cada reviravolta desse conflito cheio de segredos e emoções, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like agora mesmo, pois isso mostra que você valoriza esse tipo de conteúdo narrativo intenso. Seu apoio faz toda a diferença para continuarmos trazendo histórias longas, detalhadas e cheias de tensão como essa. Marcos, tentando aliviar o clima, sugeriu que todos respirassem fundo e deixassem a decisão final para depois, propondo que Clara fosse liberada mais cedo naquele dia para que todos pudessem refletir com a cabeça fria. Embora relutante, o Dr. Álvaro concordou, deixando claro que aquela conversa ainda não havia terminado e que as consequências daquele ato seriam discutidas com mais calma. Enquanto Clara se retirava do escritório com passos hesitantes, o médico permaneceu ali, observando as gavetas abertas e os documentos fora do lugar, sentindo que algo havia sido quebrado de forma irreversível. Ele sabia que, a partir daquele momento, o passado que tentou manter trancado começava a emergir, e que o verdadeiro caos talvez ainda estivesse apenas começando. Naquela noite, o Dr. Álvaro mal conseguiu dormir, pois cada vez que fechava os olhos via as pastas abertas e a expressão assustada de Clara, como se ambos representassem lados opostos de um mesmo erro que ele vinha empurrando há anos. O ranger da casa antiga, que antes lhe trazia conforto, agora soava como acusações silenciosas, lembrando de que segredos não envelhecem bem quando são mantidos por tempo demais. Na manhã seguinte, Marcos percebeu o pai mais silencioso do que o normal, andando pela cozinha com passos lentos e olhar distante, como alguém que carrega um peso invisível nos ombros. O café esfriou na xícara enquanto o médico parecia travar uma batalha interna, dividido entre proteger sua privacidade e aceitar que talvez fosse hora de encarar verdades que ele próprio evitou durante toda a vida. Clara, em sua pequena casa do outro lado da cidade, também passou a noite em claro, revivendo cada segundo no escritório e sentindo um nó constante no estômago. Ela temia perder o emprego, mas mais do que isso, temia ter despertado algo perigoso, pois a reação do médico não fora apenas de raiva,
mas de alguém aterrorizado com a possibilidade de seu passado vir à tona. Horas depois, Marcos recebeu uma ligação inesperada do pai, pedindo que Clara voltasse à casa para uma conversa definitiva, o que deixou todos tensos, pois ninguém sabia se aquilo significava um pedido de desculpas ou uma decisão final e dura. O encontro foi marcado para o início da tarde, e o clima parecia carregado antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Quando Clara chegou, encontrou o Dr. Álvaro sentado à mesa da sala, com algumas pastas cuidadosamente empilhadas à sua frente, como se tivesse escolhido certos fragmentos do passado para serem expostos. Ele falou com voz calma, mas firme, dizendo que precisava esclarecer algumas coisas, não apenas para ela, mas para si mesmo e para o próprio filho, que acompanhava tudo em silêncio atento. O médico começou a contar histórias antigas de sua carreira, casos que nunca entraram em livros ou relatórios oficiais, decisões difíceis tomadas em contextos extremos e erros que o assombraram por décadas. Cada palavra parecia arrancada com esforço, e Clara ouvia em absoluto silêncio, percebendo que aqueles arquivos não eram simples papéis, mas cicatrizes de uma vida inteira. Marcos ficou profundamente abalado ao ouvir relatos que jamais imaginou, entendendo finalmente por que o pai era tão rígido, tão reservado e, ao mesmo tempo, tão cuidadoso com cada detalhe. Ele percebeu que aquele momento não era apenas um acerto de contas com a babá, mas um divisor de águas para toda a família, algo que redefiniria relações e memórias. Se você está envolvido com essa história e quer continuar acompanhando cada revelação desse caos que só cresce, aproveite agora para se inscrever no canal e deixar o like, pois isso nos ajuda muito a continuar trazendo narrativas profundas e cheias de emoção. Sua participação é fundamental para que histórias como essa continuem sendo contadas do começo ao fim. Ao final do relato, o Dr. Álvaro respirou fundo e admitiu que reagira mal no dia anterior, não por ódio, mas por medo de perder o controle sobre algo que sempre foi sua única forma de lidar com o passado. Ele deixou claro que Clara havia errado, mas que também merecia compreensão, pois ninguém havia lhe explicado os limites daquele espaço ou a importância daqueles documentos. O encontro terminou sem gritos, mas com um silêncio pesado e reflexivo, no qual todos entenderam que nada voltaria a ser como antes. O caos não estava mais nos arquivos espalhados, mas nas emoções expostas, nas verdades reveladas e nas decisões que ainda precisariam ser tomadas, deixando claro que essa história estava longe de chegar ao fim. Nos dias que se seguiram, a casa entrou em uma rotina estranha, quase artificial, em que todos falavam baixo e evitavam certos olhares, como se qualquer palavra fora de lugar pudesse reacender o caos que ainda pairava no ar. O Dr. Álvaro passava horas no escritório, agora com a porta sempre fechada, revisando documentos e refletindo sobre quais deles realmente precisavam continuar guardados e quais já haviam cumprido seu papel na história que ele tentou controlar sozinho. Clara continuou trabalhando, mas sua postura havia mudado completamente, tornando-se mais cautelosa, quase invisível, como se quisesse compensar o erro ficando sempre um passo atrás. Cada vez que passava pelo corredor do escritório, sentia o coração acelerar, lembrando-se do dia em que cruzou uma fronteira invisível e desencadeou algo muito maior do que poderia imaginar ao aceitar aquele emprego aparentemente simples. Marcos, por sua vez, começou a observar o pai com outros olhos, percebendo pequenos detalhes que antes passavam despercebidos, como o modo como ele segurava certas pastas com mais cuidado ou como suspirava ao ler nomes antigos. Ele começou a entender que o homem rígido que o criou também era alguém marcado por decisões difíceis e por uma solidão silenciosa que nunca foi compartilhada com a família. Certa tarde, enquanto o neto dormia, Marcos entrou no escritório com cautela e perguntou ao pai se ele pensava em se desfazer daqueles arquivos algum dia, pois sentia que mantê-los daquele jeito só prolongava uma dor desnecessária. O Dr. Álvaro demorou a responder, olhando para as prateleiras cheias, e admitiu que parte de si tinha medo de esquecer quem foi se deixasse aqueles documentos irem embora. Essa conversa fez com que antigas feridas familiares começassem a emergir, pois Marcos lembrou de momentos da infância em que o pai parecia distante, sempre preso ao trabalho e a responsabilidades que nunca eram explicadas. O médico ouviu tudo em silêncio, percebendo tarde demais quantas vezes deixou de ser apenas pai para ser apenas médico, e como isso também fazia parte do caos que agora precisava enfrentar. Clara, sem saber, tornou-se uma espécie de catalisadora dessa mudança,
pois sua presença constante lembrava ao Dr. Álvaro que o mundo havia mudado e que não era mais possível viver apenas cercado pelo passado. Ele começou a dar pequenas orientações a ela, explicando regras da casa e limites, algo que nunca fizera antes, como se estivesse tentando reconstruir a confiança pouco a pouco. Em uma noite especialmente tensa, o Dr. Álvaro sofreu um mal-estar leve, nada grave, mas suficiente para assustar a todos e lembrá-los de sua idade avançada e de sua fragilidade. Enquanto Marcos cuidava dele, Clara observava à distância, sentindo que aquele homem, antes tão imponente, carregava um peso que agora se tornava visível também no corpo. Depois do susto, o médico tomou uma decisão importante e inesperada, anunciando que começaria a organizar os arquivos de forma definitiva, separando o que precisava ser preservado do que poderia finalmente ser descartado. Essa escolha trouxe alívio, mas também medo, pois significava encarar erros, despedidas e a aceitação de que nem tudo pode ser consertado ou reescrito. Se você está acompanhando essa transformação intensa e quer saber até onde esse caos emocional vai levar esses personagens, aproveite para se inscrever no canal e deixar o like agora mesmo, pois isso fortalece muito esse tipo de conteúdo longo e envolvente. Seu apoio é essencial para continuarmos contando histórias cheias de conflitos humanos, segredos e recomeços. Enquanto caixas eram separadas e memórias revisadas, todos começaram a perceber que o verdadeiro caos não havia sido Clara mexendo nos arquivos, mas o fato de eles terem permanecido intocados por tanto tempo. E assim, pouco a pouco, a casa deixou de ser apenas um lugar de segredos guardados para se tornar o cenário de uma reconstrução difícil, lenta e profundamente humana. Com o início da organização dos arquivos, o escritório passou a ter uma nova energia, misturando o cheiro de papel antigo com a sensação de encerramento de ciclos que o Dr. Álvaro nunca imaginou viver em vida. Ele trabalhava devagar, respeitando os limites do corpo, mas com uma concentração intensa, lendo cada documento como se fosse a última vez, revivendo rostos, vozes e decisões que moldaram não apenas sua carreira, mas sua identidade inteira. Marcos decidiu ajudar o pai nesse processo, mesmo sabendo que poderia encontrar verdades difíceis, pois sentia que aquele era um raro momento de aproximação entre os dois. Ao manusear as pastas, percebeu que muitas histórias não tinham finais felizes, e isso o fez compreender o peso emocional que o pai carregava sozinho, sem jamais dividir com a família por acreditar que precisava ser forte o tempo todo. Clara observava tudo com respeito e distância, sendo ocasionalmente chamada para trazer água, organizar caixas ou simplesmente ouvir orientações simples. Cada pequena tarefa era feita com extremo cuidado, pois ela sabia que qualquer descuido poderia ser interpretado como mais uma invasão, e isso reforçava nela um sentimento constante de culpa misturado com gratidão por ainda ter a chance de permanecer ali. Em meio aos documentos, o Dr. Álvaro encontrou uma pasta específica que o fez parar por longos minutos, encarando a capa amarelada sem coragem de abri-la. Marcos percebeu a hesitação e perguntou se aquele era um dos casos mais difíceis, recebendo como resposta apenas um aceno silencioso, carregado de emoção, que dizia mais do que qualquer palavra poderia explicar. Quando finalmente abriu a pasta, o médico começou a narrar uma história que nunca contou a ninguém, envolvendo uma decisão médica controversa tomada décadas atrás, que salvou uma vida, mas custou-lhe a paz interior para sempre. Clara, mesmo sem entender todos os termos, sentiu o peso daquela confissão, percebendo que o caos inicial havia sido apenas a porta de entrada para algo muito mais profundo. Marcos reagiu com surpresa e conflito interno, pois sempre acreditou que o pai fosse infalível, e agora precisava lidar com a ideia de que até mesmo alguém tão respeitado havia cometido escolhas questionáveis. Essa revelação criou um silêncio pesado entre eles, quebrado apenas pela respiração cansada do médico, que parecia finalmente aliviar um fardo guardado por tempo demais. Nos dias seguintes, o Dr. Álvaro começou a se mostrar mais vulnerável, falando mais sobre o passado, compartilhando lembranças que antes guardava como se fossem segredos perigosos. Essa mudança afetou a dinâmica da casa, tornando as conversas mais honestas, porém também mais dolorosas, pois nem todas as verdades trazem conforto imediato. Clara, sentindo-se menos invisível, começou a perceber que sua presença ali havia provocado uma transformação inesperada, algo que a deixava confusa, pois jamais imaginou ter esse impacto na vida de uma família. Ainda assim,
Ela sabia que o erro inicial jamais seria apagado, e que qualquer tentativa de redenção exigiria paciência e respeito constantes. O caos, antes concentrado naquele flagrante no escritório, agora se espalhava de forma silenciosa pelas relações, forçando cada personagem a confrontar quem realmente era. O Dr. Álvaro entendia que estava se aproximando do fim de sua jornada e que precisava deixar algo mais valioso do que arquivos bem organizados. Precisava deixar verdade, mesmo que imperfeita. E assim, enquanto mais caixas eram fechadas e outras permaneciam abertas, a casa seguia em um estado de transição delicado, onde passado e presente se misturavam sem pedir permissão. Todos sabiam que aquela história ainda reservava momentos difíceis, pois quando segredos antigos vêm à tona, o verdadeiro caos não é a descoberta em si, mas a forma como cada um escolhe lidar com ela. Com o avanço das semanas, o Dr. Álvaro passou a encarar o escritório não mais como um refúgio intocável, mas como um espaço de despedida, onde cada gaveta fechada representava uma parte da vida que ele aceitava deixar para trás. O processo era exaustivo, tanto física quanto emocionalmente, e havia dias em que ele simplesmente fechava tudo e saía, sentindo que a mente já não suportava mais revisitar certas escolhas e consequências que nunca tiveram espaço para arrependimento público. Marcos começou a notar mudanças sutis no comportamento do pai, como sorrisos breves ao ouvir o neto brincar ou comentários simples durante o jantar, atitudes pequenas que nunca haviam sido comuns antes. Isso o fez perceber que, ao abrir mão do controle absoluto sobre o passado, o médico começava lentamente a se permitir viver o presente, algo que parecia novo e até estranho para alguém que sempre esteve preso à responsabilidade e à culpa. Clara, aos poucos, foi recuperando a confiança para circular pela casa com menos medo, embora ainda carregasse o cuidado excessivo de quem sabe que um único erro pode apagar meses de esforço. Ela passou a observar o Dr. Álvaro com outros olhos, não mais como uma figura autoritária e distante, mas como um homem cansado, inteligente e profundamente marcado por tudo o que viveu e decidiu em silêncio. Certo dia, durante uma tarde chuvosa, o médico chamou Clara para conversar, e de forma surpreendente, agradeceu por ela ter permanecido apesar de tudo, reconhecendo que a situação havia sido injusta para ambos. Ele não pediu desculpas diretamente, mas seu tom calmo e sincero deixava claro que aquele era o máximo de vulnerabilidade que conseguia oferecer, e isso foi suficiente para que Clara sentisse um peso enorme sair dos ombros. Marcos assistiu àquela conversa à distância, entendendo que o caos inicial havia se transformado em um processo lento de reconstrução, onde ninguém saía ileso, mas todos aprendiam algo essencial. Ele percebeu que a família estava sendo forçada a amadurecer de uma forma dura, porém necessária, e que talvez aquele conflito tivesse acontecido exatamente no momento certo, antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, alguns arquivos permaneciam intocados em uma caixa separada, como se aguardassem um destino final que o Dr. Álvaro ainda não tinha coragem de decidir. Ele sabia que certos segredos não poderiam ser simplesmente descartados, mas também entendia que não poderiam continuar sendo um fardo eterno para quem ficasse depois dele, e essa decisão o acompanhava como uma sombra constante. Se você chegou até aqui nessa história cheia de tensão, transformações e conflitos humanos, aproveite para se inscrever no canal e deixar o like, pois isso incentiva muito a continuação desse tipo de roteiro longo e detalhado. Seu apoio é fundamental para que histórias intensas como essa continuem sendo desenvolvidas passo a passo, sem perder profundidade. O neto, alheio a tudo isso, corria pelos corredores da casa, trazendo uma leveza inesperada ao ambiente, lembrando a todos que a vida seguia apesar dos erros, dos segredos e das dores antigas. Para o Dr. Álvaro, aquela presença infantil passou a simbolizar a chance de que, mesmo depois do caos, algo simples e verdadeiro ainda pudesse florescer. Clara começou a refletir sobre como aquele emprego havia mudado sua forma de enxergar limites, responsabilidades e escolhas, entendendo que curiosidade sem consciência pode causar danos profundos. Ela sabia que carregaria aquela experiência por toda a vida, não como um trauma apenas, mas como uma lição dura sobre respeito e consequências. Assim, a casa seguia em um equilíbrio frágil, onde o passado já não estava totalmente escondido e o futuro ainda era incerto, mas onde todos haviam sido obrigados a crescer de alguma forma. O caos que começou com um flagrante inesperado havia se transformado em um processo silencioso de confronto interno,
deixando claro que algumas histórias não explodem de uma vez, mas se reorganizam lentamente, mudando tudo ao redor. Com o passar dos dias, o Dr. Álvaro começou a perceber que a casa já não o oprimia como antes, embora o peso do passado ainda surgisse em momentos inesperados. Ele caminhava pelos corredores observando detalhes que antes ignorava, como se estivesse redescobrindo o próprio lar, entendendo que o verdadeiro confinamento nunca foram as paredes, mas o silêncio que ele mesmo construiu ao redor de suas escolhas. Marcos notou que o pai passou a falar mais, ainda que de forma contida, comentando lembranças antigas e fazendo observações simples sobre o presente. Para ele, aquilo era quase um choque, pois jamais imaginou que o homem rígido e reservado pudesse, um dia, dividir pensamentos sem ser provocado, o que indicava que algo profundo estava realmente mudando. Clara, por sua vez, mantinha uma postura respeitosa e atenta, consciente de que ainda caminhava sobre um terreno sensível. Mesmo assim, ela sentia que sua presença já não causava desconforto explícito, e isso lhe dava uma sensação agridoce de alívio misturada com a lembrança constante do erro que desencadeou todo aquele caos. Em uma tarde silenciosa, o Dr. Álvaro decidiu abrir uma caixa que havia sido deixada de lado desde o início da organização, como se tivesse evitado propositalmente encarar o que estava ali dentro. Ao retirar os documentos, percebeu que se tratava de anotações pessoais, reflexões escritas em momentos de exaustão emocional, onde ele questionava a própria ética, suas decisões e até o sentido de continuar exercendo a medicina. A leitura dessas páginas fez com que o médico sentisse um aperto no peito, não por culpa apenas, mas por reconhecer o quanto se exigiu além do limite durante toda a vida. Ele compreendeu que nunca se permitiu falhar, e que essa cobrança constante acabou se refletindo em sua relação com a família, criando uma distância que agora tentava, tardiamente, diminuir. Marcos foi chamado para ouvir parte dessas reflexões, e embora tenha ficado abalado, sentiu que finalmente conhecia o pai de verdade, não como uma autoridade inquestionável, mas como um homem cheio de dúvidas e medos. Aquela revelação mudou a forma como ele enxergava o passado e o ajudou a aceitar que nem todos os silêncios foram escolhas frias, mas mecanismos de sobrevivência emocional. Se essa história está te envolvendo e você quer continuar acompanhando cada camada desse conflito intenso, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like agora mesmo, porque isso apoia diretamente a continuação de roteiros longos e cheios de profundidade como este. Clara, mesmo sem participar diretamente dessas conversas, sentia que o ambiente estava diferente, mais leve, ainda que carregado de emoções não resolvidas. Ela começou a entender que o caos que provocou não foi apenas destrutivo, mas também revelador, pois trouxe à tona verdades que talvez jamais viessem à luz de outra forma. Certa noite, o Dr. Álvaro ficou sozinho no escritório, observando as prateleiras agora menos cheias, sentindo uma mistura estranha de vazio e alívio. Ele percebeu que abrir mão daqueles arquivos não significava apagar sua história, mas aceitar que ela não precisava mais ser guardada como um segredo perigoso. Ao apagar a luz e fechar a porta, o médico entendeu que ainda havia decisões difíceis pela frente, mas que o pior já havia acontecido: o confronto com si mesmo. O caos iniciado pelo flagrante inesperado havia evoluído para algo muito mais profundo, e todos ali sabiam que, a partir daquele ponto, nada voltaria a ser exatamente como antes. Na manhã seguinte, o Dr. Álvaro acordou mais cedo do que o habitual, sentindo uma inquietação diferente, não causada por ansiedade, mas por uma estranha sensação de clareza. Ele preparou o próprio café e ficou alguns minutos sentado à mesa, observando a luz entrar pela janela, refletindo sobre como pequenas rupturas podem provocar mudanças profundas quando atingem pontos sensíveis da vida. Marcos percebeu essa mudança logo ao encontrar o pai mais disposto e menos fechado em si mesmo, disposto até a ouvir opiniões e sugestões sobre assuntos simples do cotidiano. Para ele, aquilo confirmava que o caos vivido nas últimas semanas havia aberto uma fresta por onde algo novo começava a entrar, ainda frágil, mas real. Clara chegou para o trabalho com o mesmo cuidado de sempre, mas notou rapidamente que o clima da casa estava diferente, menos tenso e mais silencioso de um jeito confortável. Ela não sabia exatamente o que havia sido decidido, mas sentia que sua presença já não era vista como uma ameaça constante, o que lhe dava forças para seguir com mais confiança. Durante a tarde,
O Dr. Álvaro decidiu separar definitivamente os arquivos que seriam descartados, uma tarefa que adiou por dias por medo do impacto emocional. Cada pasta colocada na caixa final parecia arrancar um pedaço de sua história, mas, ao mesmo tempo, trazia a sensação de que ele estava escolhendo o que levar consigo para o fim da vida, em vez de ser dominado pelo passado. Em meio a esse processo, ele encontrou documentos que não tinham mais valor médico, apenas emocional, e percebeu que mantê-los não fazia sentido. Essa constatação foi dolorosa, pois o obrigou a aceitar que algumas lembranças sobrevivem melhor na memória do que no papel, especialmente aquelas ligadas à culpa e ao arrependimento. Marcos ajudou em silêncio, respeitando o ritmo do pai, entendendo que aquele era um momento íntimo e definitivo. Ele sabia que, ao fechar aquelas caixas, o Dr. Álvaro não estava apenas organizando arquivos, mas encerrando capítulos que jamais seriam reabertos, e isso exigia mais coragem do que qualquer procedimento médico que já havia realizado. Clara observava à distância, sentindo que aquele processo também a transformava, pois aprenderá da forma mais dura possível o peso da curiosidade mal colocada. Ela passou a refletir sobre limites, confiança e responsabilidade, entendendo que certas portas não devem ser abertas sem permissão, não importa o quanto pareçam inofensivas. Ao final do dia, o escritório estava quase irreconhecível, com prateleiras vazias e caixas prontas para sair da casa. O Dr. Álvaro sentou-se por alguns minutos, respirando fundo, sentindo uma exaustão profunda misturada com um alívio que ele não experimentava havia décadas. A casa inteira parecia reagir àquela mudança, como se o ambiente também respirasse mais leve, livre de um peso invisível que se acumulou ao longo dos anos. Para Marcos, aquilo simbolizava o fim de uma fase marcada pelo silêncio e o início de uma convivência mais honesta, ainda que imperfeita. O Dr. Álvaro encerrou a noite com a sensação de que o caos provocado pelo flagrante inesperado havia cumprido um papel doloroso, porém necessário. Ele sabia que ainda restavam decisões difíceis, mas também tinha certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, não estava mais fugindo delas. Nos dias seguintes, a retirada das caixas do escritório marcou simbolicamente o fim de uma era para o Dr. Álvaro, que observou tudo em silêncio enquanto os objetos eram levados, sentindo um aperto discreto no peito. Não era tristeza exatamente, mas a consciência clara de que estava se despedindo de versões antigas de si mesmo, algumas das quais ele já não reconhecia completamente. Marcos percebeu que, sem os arquivos ocupando tanto espaço físico e emocional, o pai começou a circular mais pela casa, sentando-se na sala, acompanhando o neto nas brincadeiras e até comentando programas de televisão. Esses gestos simples revelavam uma mudança profunda, como se o médico finalmente permitisse que a vida cotidiana ocupasse o espaço antes dominado pelo passado. Clara passou a se sentir mais segura em suas funções, ainda que nunca esquecesse o episódio que deu início a tudo. Ela observava o Dr. Álvaro com respeito renovado, entendendo que aquele homem não era apenas alguém rígido, mas alguém que carregava escolhas difíceis e que agora, no fim da vida, tentava reorganizar o que restava de forma digna. Certa tarde, o médico chamou Marcos e Clara para uma conversa breve, dizendo que havia decidido doar parte dos documentos históricos, já devidamente anonimizados, para uma instituição de ensino. Ele explicou que, dessa forma, aquelas histórias poderiam servir para aprendizado, em vez de permanecerem como fardos silenciosos, e essa decisão trouxe um inesperado sentimento de paz. Marcos ficou orgulhoso ao perceber que o pai transformava a culpa em legado, algo que jamais imaginou testemunhar. Para ele, aquele gesto mostrava que o caos não apenas destrói, mas também pode reorganizar caminhos, desde que haja coragem para enfrentar o desconforto que ele provoca. Clara, emocionada, agradeceu pela confiança, mesmo sabendo que ela jamais seria completa como antes. O Dr. Álvaro respondeu apenas com um aceno tranquilo, deixando claro que não se tratava de esquecer o erro, mas de seguir em frente sem permitir que ele definisse tudo o que viria depois. Se você está acompanhando essa fase de transformação e quer continuar até o desfecho final dessa história intensa, aproveite para se inscrever no canal e deixar o like, pois isso ajuda muito a manter esse tipo de roteiro longo, detalhado e cheio de emoção chegando até o fim. Com o passar das semanas, a casa assumiu uma nova rotina, mais simples e mais leve,
ainda que marcada por silêncios reflexivos. O Dr. Álvaro passou a escrever menos relatórios e mais cartas pessoais, não para guardar, mas para dizer em vida aquilo que sempre adiou, como se tivesse aprendido, enfim, o valor do tempo. Marcos percebeu que aquela convivência renovada era um presente tardio, mas extremamente valioso, e decidiu aproveitá-la sem cobranças. Ele entendeu que nem todo o passado pode ser consertado, mas que o presente ainda pode ser vivido com honestidade, algo que o caos inicial acabou ensinando a todos. Ao observar a casa em silêncio numa noite tranquila, Clara compreendeu que aquele emprego havia mudado seu destino de forma profunda. O flagrante no escritório havia sido o estupim de um caos total, mas também o início de um processo que transformou vidas, mostrando que algumas verdades só aparecem quando tudo parece desmoronar. Com o tempo, o Dr. Álvaro passou a aceitar com mais serenidade as limitações da idade, algo que antes o incomodava profundamente. Ele já não via o envelhecimento como uma perda absoluta, mas como uma fase em que finalmente podia olhar para trás sem precisar justificar cada escolha, entendendo que a vida real raramente oferece caminhos totalmente limpos. Marcos começou a registrar mentalmente cada conversa, cada pequeno gesto do pai, consciente de que aquele período de proximidade não duraria para sempre. Ele sentia que o caos vivido havia lhe dado um presente inesperado. A chance de conhecer o homem por trás do médico, sem títulos, sem defesas, apenas como pai e avô. Clara, por sua vez, passou a planejar o futuro com mais maturidade, decidida a levar consigo a lição aprendida naquele lugar. Ela sabia que jamais esqueceria o dia em que mexeu nos arquivos, mas também entendia que aquele erro a transformou de forma definitiva, tornando-a mais consciente dos limites alheios e dos próprios impulsos. Em uma tarde tranquila, o Dr. Álvaro pediu para ficar sozinho no escritório pela última vez, sentando-se na mesma cadeira onde tudo havia começado. O ambiente agora estava simples, quase vazio, e isso lhe trouxe uma sensação inesperada de paz, como se finalmente houvesse espaço para respirar sem o peso das histórias guardadas. Ele pensou em Clara, em Marcos e no neto, percebendo que o verdadeiro legado que deixaria não estava nos documentos médicos, mas nas conversas honestas que conseguiu ter depois do caos. Pela primeira vez, sentiu que não precisava mais se esconder atrás do silêncio para proteger ninguém, nem a si mesmo. Marcos encontrou o pai olhando pela janela e percebeu que aquele momento não precisava de palavras. Apenas ficou ali, em silêncio, compartilhando a presença, entendendo que algumas reconciliações acontecem sem discursos, apenas com tempo e disposição para permanecer. Clara ouviu risadas vindas da sala e sorriu discretamente, sentindo que, apesar de tudo, aquele ambiente havia se transformado em algo mais humano. Ela sabia que em breve seguiria seu próprio caminho, mas carregaria aquela experiência como um divisor de águas em sua vida. Se você chegou até aqui nessa história completa, cheia de tensão, segredos e transformações, aproveite para se inscrever no canal e deixar o like, pois isso ajuda muito a manter roteiros longos e emocionantes como este. Seu apoio é essencial para que histórias intensas cheguem sempre até o final. O flagrante inesperado que parecia apenas um escândalo doméstico revelou-se, com o tempo, um ponto de ruptura necessário, expondo fragilidades, verdades escondidas e sentimentos nunca ditos. O caos total não destruiu aquela família, mas a obrigou a mudar, mesmo que de forma dolorosa. E assim, a história do médico idoso, da babá recém-chegada e dos arquivos secretos chegou ao fim, mostrando que algumas crises não surgem para arruinar tudo, mas para revelar o que estava preso há tempo demais. Quando o caos finalmente se acalma, o que resta não é perfeição, mas algo muito mais raro: consciência, verdade e a chance de recomeçar. Nos dias seguintes, o Dr. Álvaro passou a carregar aquele documento como um peso silencioso, não físico, mas emocional, que o acompanhava mesmo quando tentava se distrair com tarefas simples. Ele percebeu que quanto mais amadurecia, mais entendia que certas decisões não desaparecem com o tempo, apenas aguardam o momento certo para voltar à superfície. Marcos começou a notar sinais claros dessa inquietação, como pausas longas no meio de conversas e olhares perdidos durante refeições, o que o deixava preocupado. Ele sentia que havia algo sendo omitido novamente, e isso despertava um medo antigo de que o pai voltasse a se fechar,
desfazendo parte da confiança construída após tanto confronto. Clara, observando a mudança no ambiente, passou a agir com ainda mais cautela, evitando qualquer situação que pudesse ser interpretada como invasiva. Ela sabia melhor do que ninguém como pequenos atos podem desencadear grandes conflitos, e aquela experiência a tornará excessivamente atenta a limites e silêncios. Certa noite, o Dr. Álvaro sofreu um leve episódio de tontura enquanto caminhava pela sala, o que assustou a todos e trouxe à tona a fragilidade que ele tanto tentava ignorar. O susto serviu como um alerta claro de que o tempo já não lhe oferecia tantas oportunidades para adiar decisões importantes. Depois desse episódio, Marcos conversou seriamente com o pai, dizendo que esconder coisas novamente poderia custar não apenas relações, mas também saúde. O médico ouviu em silêncio, entendendo que aquela cobrança vinha de cuidado e não de julgamento, algo que ele aprenderá a reconhecer apenas recentemente. Clara, sentada à mesa da cozinha naquela mesma noite, sentiu que estava testemunhando um momento decisivo, mesmo sem compreender todos os detalhes. Ela percebeu que o caos que começou com sua curiosidade ainda reverberava, agora de forma mais silenciosa, mas igualmente intensa. Na manhã seguinte, o Dr. Álvaro tomou uma decisão definitiva e chamou Marcos para uma conversa reservada, levando consigo o documento que vinha guardando. Ele afirmou que não queria repetir erros antigos e que, se aquele papel ainda tinha poder de causar impacto, precisava ser enfrentado com clareza e responsabilidade. Marcos ouviu atentamente enquanto o pai explicava o contexto do documento, entendendo que fora criado em uma época diferente, sob pressões éticas e institucionais que hoje seriam vistas com outros olhos. Essa explicação não anulava o peso do registro, mas ajudava a compreender por que ele existia. Se essa história continua te prendendo e você quer acompanhar até onde esse novo desdobramento vai levar, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like, pois isso fortalece muito a continuidade de roteiros longos, densos e cheios de camadas emocionais como este. Ao final da conversa, ambos sabiam que aquela revelação poderia mudar novamente o equilíbrio da casa, mas também entenderam que não havia mais espaço para fugir. O caos, agora mais contido, voltava a se manifestar não como explosão, mas como uma pressão constante por verdade e decisão. Algum tempo depois do aparente encerramento daquele ciclo, o Dr. Álvaro percebeu que o caos vivido havia deixado marcas que ainda se manifestavam de forma sutis, especialmente nas noites silenciosas em que a mente insistia em revisitar decisões antigas. Mesmo com os arquivos quase todos fora da casa, havia lembranças que não podiam ser encaixotadas, e ele começava a entender que certas histórias continuam vivas independentemente do papel em que foram registradas. Marcos passou a notar que o pai demonstrava uma inquietação diferente, não mais pesada como antes, mas reflexiva, como se estivesse reorganizando pensamentos que ficaram esquecidos por décadas. Em algumas noites, eles conversavam até tarde, abordando temas que jamais haviam surgido antes, como o medo da morte, legado emocional e o impacto silencioso das escolhas que nunca são discutidas em família. Clara, por sua vez, sentia que sua presença naquela casa estava se aproximando de um ponto de virada, pois começava a receber propostas de outros trabalhos e sabia que em breve precisaria tomar uma decisão. Embora estivesse grata pela chance de redenção, ela também sentia que permanecer ali a mantinha conectada a um passado que não lhe pertencia completamente. Certa manhã, o Dr. Álvaro encontrou um documento esquecido dentro de um livro antigo, algo que não havia passado pelo processo de organização. Ao lê-lo, seu semblante mudou imediatamente, pois se tratava de um registro que poderia gerar questionamentos sérios caso fosse interpretado fora de contexto, reacendendo o medo de que nem tudo estivesse realmente resolvido. Ele passou horas refletindo se deveria compartilhar aquela descoberta com Marcos ou simplesmente descartá-la em silêncio, como fizera tantas vezes ao longo da vida. A dúvida trouxe de volta a sensação de caos, mostrando que, mesmo depois de tantas mudanças, ainda havia decisões difíceis esperando por coragem. Marcos percebeu o comportamento diferente do pai e insistiu em saber o que estava acontecendo, sentindo que a transparência conquistada não poderia ser quebrada naquele momento. Diante da insistência, o Dr. Álvaro decidiu falar, explicando que certos documentos carregam riscos não apenas legais, mas emocionais, pois podem alterar a percepção de toda uma história.
Clara ouviu parte da conversa sem querer, parada no corredor, e sentiu um arrepio ao perceber que o passado ainda tinha força suficiente para desestabilizar tudo novamente. Aquilo a fez entender que o caos não surge apenas quando algo é descoberto, mas também quando se percebe que nunca haverá controle total sobre o que foi vivido. Se você está acompanhando essa nova camada da história e quer continuar entendendo como esse passado insiste em retornar, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like agora mesmo, pois isso ajuda muito a manter narrativas longas e cheias de tensão como essa chegando até você. O Dr. Álvaro decidiu guardar aquele documento separadamente, não por covardia, mas por estratégia, acreditando que precisava pensar com clareza antes de agir. Pela primeira vez, ele não sentia pressa em esconder algo, mas também não queria agir impulsivamente, mostrando que, apesar da idade, ainda estava aprendendo a lidar com consequências. O clima na casa voltou a ficar levemente carregado, não pelo conflito direto, mas pela expectativa silenciosa de que algo ainda poderia acontecer. Todos sentiam que aquela história, mesmo após tanto caos, ainda reservava desdobramentos capazes de mudar novamente o rumo das relações construídas com tanto esforço. Após a conversa reveladora, o Dr. Álvaro passou a demonstrar um cansaço diferente, não apenas físico, mas mental, como se finalmente tivesse admitido para si mesmo que não controlava mais o ritmo dos acontecimentos. Ele começou a falar com mais frequência sobre o passado, não de forma defensiva, mas quase analítica, tentando organizar mentalmente tudo aquilo que, por décadas, foi empurrado para debaixo do silêncio. Marcos sentiu que o papel de filho havia se transformado em algo mais complexo, pois agora também assumia a função de apoio, e em certos momentos, de guia emocional do próprio pai. Essa inversão de papéis era desconfortável, mas necessária, e o fazia refletir sobre como o tempo muda não apenas as pessoas, mas as responsabilidades dentro de uma família. Clara percebia que sua presença ainda tinha impacto direto naquele processo, mesmo quando não dizia nada. Ela passou a se questionar se deveria permanecer ali por mais tempo ou se sua saída seria a melhor forma de encerrar definitivamente o ciclo de caos que começou com sua chegada, entendendo que, às vezes, ir embora também é um ato de respeito. Certa tarde, o Dr. Álvaro pediu que Clara se sentasse por alguns minutos, algo raro desde o início de toda a confusão. Ele falou com calma sobre limites, escolhas e consequências, deixando claro que não a culpava mais pelo que aconteceu, mas que aquele episódio havia sido um divisor de águas para todos, inclusive para ele próprio. Clara ouviu em silêncio, sentindo um misto de alívio e emoção, pois aquelas palavras representavam uma espécie de encerramento simbólico. Ainda assim, ela sabia que o erro jamais seria apagado, apenas ressignificado dentro de uma história muito maior do que qualquer atitude isolada. Marcos observava essas interações com atenção, percebendo que o caos inicial havia se desdobrado em camadas cada vez mais profundas de transformação. Ele entendia que nada daquilo teria acontecido se os arquivos não tivessem sido mexidos, mas também sabia que a rigidez do passado precisava ser rompida de alguma forma. Com o passar dos dias, o Dr. Álvaro começou a colocar em ordem não apenas documentos, mas também assuntos pendentes, fazendo ligações, escrevendo mensagens e resolvendo questões antigas. Para ele, aquilo se tornou uma forma de preparar o terreno, como se estivesse organizando a própria saída de cena de maneira consciente. Clara começou a procurar discretamente novas oportunidades de trabalho, não por ressentimento, mas por sentir que sua missão ali estava se encerrando. Ela desejava sair sem novos conflitos, levando consigo a certeza de que, apesar do caos total, havia contribuído para uma mudança real. Se você está acompanhando essa reta mais profunda da história e quer continuar até os próximos desdobramentos finais, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like, pois isso apoia diretamente a criação de roteiros longos, intensos e cheios de evolução emocional. O clima da casa entrou em um estado de espera silenciosa, como se todos soubessem que algo importante ainda estava por vir. O caos já não gritava, mas permanecia presente, discreto e constante, aguardando o momento exato de se transformar novamente em decisão. Com a aproximação desse momento indefinido, o Dr. Álvaro passou a demonstrar uma serenidade incomum, como se aceitar a falta de controle tivesse lhe devolvido parte da lucidez que o medo havia roubado por tantos anos.
Ele observava a rotina da casa com atenção silenciosa, consciente de que cada detalhe simples agora carregava um valor que antes passava despercebido. Marcos sentia essa mudança no comportamento do pai, embora não soubesse exatamente o que ainda estava por vir, percebeu que aquela tranquilidade não era negação, mas aceitação. Isso o deixava ao mesmo tempo aliviado e apreensivo, pois entendia que aceitar também significa se preparar para consequências inevitáveis. Clara passou a organizar seus próprios pertences em pequenos intervalos, sem anunciar nada oficialmente, apenas se preparando emocionalmente para uma despedida próxima. Ela não queria sair de forma abrupta nem deixar a sensação de abandono, pois sabia que sua saída também teria impacto naquele equilíbrio frágil recém-construído. Em uma manhã clara, o Dr. Álvaro pediu que todos se sentassem juntos na sala, algo que raramente fazia. Com voz calma, ele explicou que havia tomado decisões importantes sobre o documento restante e que pretendia resolver tudo enquanto ainda tinha condições de conduzir a situação com lucidez e dignidade. Marcos ouviu atentamente, sentindo o peso da responsabilidade que em breve poderia recair sobre seus ombros, mas também reconhecendo a coragem do pai em não empurrar mais aquele fardo para o futuro. Ele entendeu que aquele momento era resultado direto do caos vivido e da escolha consciente de não repetir padrões antigos. Clara permaneceu em silêncio, mas profundamente atenta, percebendo que aquela conversa marcava simbolicamente o encerramento do ciclo iniciado no dia em que foi flagrada no escritório. Ela sentiu um nó na garganta ao perceber como um único erro havia desencadeado uma transformação tão ampla e irreversível. O Dr. Álvaro falou sobre arrependimento sem dramatização, reconhecendo falhas e acertos com a mesma honestidade, algo que jamais havia feito antes. Ele deixou claro que não buscava absolvição, apenas coerência, desejando que tudo fosse enfrentado de forma transparente, mesmo que isso causasse desconforto. Marcos respondeu com palavras contidas, mas firmes, dizendo que preferia lidar com verdades difíceis do que com silêncios eternos. Essa afirmação selou uma mudança definitiva na relação entre pai e filho, construída agora sobre confiança real, e não sobre idealizações antigas. Se você está acompanhando essa fase decisiva da história e quer continuar até os próximos acontecimentos finais, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like, pois isso ajuda muito a manter esse tipo de roteiro longo, intenso e cheio de camadas chegando até você. Ao final da conversa, a casa voltou ao silêncio, mas não ao silêncio pesado de antes. Era um silêncio de expectativa consciente, no qual todos sabiam que o caos já havia cumprido sua função principal: romper o que estava estagnado e obrigar cada um a escolher como seguir adiante.